a sua Bíblia, porque eu sei que Deus nunca nos deixa haver navios, nunca nos deixa ser uma palavra, e uma palavra que fortifique a nossa caminhada, e essa palavra de hoje vem fazer exatamente isso. João capítulo 7, versículo de 1 a 9. Eu queria que você fizesse algo que eu fiz lá em casa e eu me acostumei a fazer, e é maravilhoso. Olha aquela frase, lê, sei em quem tenho crido. Pode repetir comigo? Amém. Agora feche seus olhos. Pensa no seu problema, escolhe um, aquele problemão, aquele difícil. E eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Altíssimo. E você que está aceitando essa declaração vai dizer: sei em quem tenho crido. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Creio nisso. Creio nisso. Eu creio em Jesus, em quem tenho crido. Tenho crido porque Ele tem se revelado a mim. O livro de João, capítulo 7, a palavra diz assim: e depois disso Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhe dito isso, ficou na Galiléia. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo possa agir em nós poderosamente, para que o nosso coração compreenda e cresça no entendimento daquilo que o Senhor quer falar para nós. Impede, meu Pai, que qualquer espírito contrário possa jogar dúvida, preguiça, indiferença no nosso coração. Eu quero estar atento àquilo que o Senhor quer falar comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, essa é uma palavra muito interessante, porque se refere à família de Jesus. E se refere a uma família que conhecia quem era Jesus e as coisas que Jesus estava fazendo. Jesus, claro, era Deus e se manifestava como tal junto aos seus irmãos. E os seus irmãos viram para ele e falam assim: olha, não fica aqui não, você vai para a Judéia, que na Judéia que você vai ter aqueles grandes movimentos lá, e aí você vai poder revelar aquilo que você diz que é. Então você não tem que ficar na Galiléia, você vai para a Judéia. É lá que vai ter repercussão aquilo que você quer fazer. Eles não compreendiam que aquilo que Jesus queria fazer não era dele, era de Deus.
Jesus não estava aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então aquele grupo familiar de Jesus, né, eles estavam incentivando, sai daqui, vai para lá. E Jesus resistiu ao grupo que disse, olha, vocês não estão compreendendo. Eu não estou aqui para fazer essas coisas extraordinárias, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai e não chegou o tempo ainda. Não é quando você fala, é quando Deus fala. Olha que beleza, olha que maravilha. A primeira coisa que eu vou aprender nesse texto, o reconhecimento do grupo não tem que ser importante para mim. O que tem que ser importante para mim é o reconhecimento de Deus. Então, muitas vezes nós estamos buscando reconhecimento do grupo, sobretudo quando a gente está numa certa idade, em que a gente procura exercer identidade com aqueles grupos da escola, do colégio, do trabalho. Então, em geral, você passa a ter a aparência dessas pessoas para que você possa também ser aceito por esse grupo, amém? Né? Todo mundo vai te aceitar porque você está bem, você é bacana, você é bonito, você tem o aspecto, né, de um jovem desse grupo. Então, a gente tem uma tendência a querer ser igual ao grupo, para que ele possa nos aceitar. O grande problema de família vem daí, quando a pessoa é adolescente, né, que está ansiosa por ser aceito no grupo da escola, então tenta fazer exatamente o que aquele grupo está fazendo. Procura ter o reconhecimento do grupo da escola. Na igreja não é diferente, embora tivesse obrigatoriamente que ser. Nós buscamos uma identidade que não é nossa. Nós buscamos uma identidade que está longe de ser a identidade de Jesus. Então, em geral, o grupo começa a querer determinar que a gente faça alguma coisa que esteja longe daquilo que Deus está falando para nós. Eu quero te dizer, há coisas que a igreja ensina que Deus gostaria que você não aprendesse. Há coisas que a igreja legisla que Deus gostaria que você não obedecesse. Sabe por quê? Porque são homens que não estão falando da parte de Deus. Porque tudo aquilo que você impõe segundo costumes, ignorando a ordenança de Deus, corrompe o espírito da graça. O que Deus quer é que você aprenda a viver em família segundo a vontade do Pai, segundo aquilo que Deus está colocando hoje no seu coração. Não é a norma que te traz paz, mas é a presença de Deus que traz essa paz através da revelação da sua vontade. O que Jesus está falando aqui para a sua família é que ele não está buscando o reconhecimento do seu grupo familiar. Aliás, cada um de nós deve ter um histórico também de família. Se você não veio de família evangélica, você com certeza já passou por situações semelhantes, de pessoas que ficam zombando, pessoas que ficam ironizando, pessoas que são incrédulas e que não compreendem por que você está agindo daquela maneira. Eu preciso aprender a obedecer aquilo que Deus está falando para mim, apesar do grupo a que eu pertença. Amém? Segundo lugar, a identidade de sua personalidade não vem de fora ou de dentro, vem de cima. Não é o que o outro acha, não é o que você acha, é o que Deus acha. É o que Deus está vendo. Ontem nós tivemos uma palavra que foi impactante nesse sentido, porque falava do amor de Deus e questionava por que é que Deus quis te salvar. Por que é que Deus te ama? E eu estou buscando carona nessa palavra para dizer
que Deus tem um projeto para a nossa vida que não passa, talvez, pelos projetos que eu tenha na minha vida e nem dos projetos que as pessoas têm para a minha vida. Muitas pessoas querem que você seja de um jeito. Muitas pessoas querem desenhar aquilo que você deve ser, mas não é agradável. Não é agradável. Você não consegue ser, por muito tempo, aquilo que outro quer que você seja. Nós aprendemos determinados padrões de comportamento que são humanos, são carnais. Isso vem de fora para nós. Quando você está na escola, quando você está no trabalho, quando você está na igreja, as pessoas estão formulando um tipo de modelo para você e que você deve questionar. Por quê? Porque você não é aquilo que você quer ser e você não é aquilo que o outro quer ser, porque você tem nova vida em Jesus. Se você tem nova vida em Jesus, quem te dá o caráter novo é Deus. Eu tenho o caráter de Cristo. Eu tenho as marcas de Cristo, amém? Amém? É isso que Jesus está nos ensinando hoje no texto. O que você é não deve vir daquilo que vem de fora ou de dentro, mas daquilo que vem de cima. Porque a sua influência não tem que ser das pessoas. A sua influência não tem que ser das lideranças. A sua influência tem que fluir para dentro, de cima para dentro. É de Deus. É Deus que tem que comandar os atos da igreja. E Ele não comanda porque Ele tem a preferência por A, B ou C. Nós precisamos redescobrir os princípios do cristianismo puro e simples, que vem exatamente da liberdade que você tem de se aproximar do Pai, de ter liberdade de estar com o Pai e perguntar para o Pai: Pai, de que maneira o Senhor quer que eu lhe sirva? Qual é o teu propósito para mim? Tem um propósito. Influência é fluir para dentro. É aquilo que está lá em cima vem para baixo, ou para os lados. Vem para dentro? Não. Por isso, não me incomoda que você se vista de uma forma, que você fale de uma forma, mas me incomoda que você, sendo de Jesus, não viva da maneira como Jesus gostaria que você vivesse. Me incomoda, mas isso é algo que não me cabe julgar, porque se você não faz, é porque você ainda não é. Não é interessante que o cristão verdadeiro, ele só é cristão verdadeiro quando ele aprende a morrer para si mesmo. Ele aprende a morrer. E nós estamos com muitas igrejas com muito avivamento. E eu venho repetindo aqui na igreja, nós precisamos de igreja de mortificação, onde o homem morra para que Cristo viva. Percebe a diferença? Nós estamos vivenciando uma igreja que busca se adaptar para ser mais palatável com as coisas do mundo. Ela precisa ser bem parecida com as coisas do mundo para que o mundo se reconheça e possa vir. Não! Eu quero seguir. Jesus estava falando aqui, os irmãos estavam falando, você tem que fazer isso que você faz lá na Judéia, fazer aqui na Galileia. A Galileia é um lugar de um pessoal mais bronco. Tem que ir para lá. Aqui é província, você tem que ir para lugares de grande movimento. Mas Jesus não queria lugar de grande movimento. Porque o movimento daquele que é espiritual é dentro, não é fora. Então, quando você fala nessas coisas, você tem que refletir quem eu sou realmente. E se eu não sou realmente, é porque me falta ainda uma transformação que eu não tive na minha vida. Uma transformação de fé. Não é? Quarto, Jesus me ensina a esperar o momento certo. Porque a coisa certa feita no momento errado produz erro.
Eu tenho que esperar o momento certo na minha vida. Eu tenho que dar tempo para mim. Eu tenho que buscar compreender os meus limites a partir daquilo que Deus está colocando para mim. Pode ser que este não seja o momento. Pode ser que não seja. Por quê? Porque às vezes eu estou me cobrando coisas que eu não devia. Às vezes eu estou querendo exageradamente fazer algo, não porque aquilo veio do céu, mas porque eu quero agradar aos outros, eu quero mostrar, olha como que eu faço, olha como que eu tenho uma potencialidade tremenda, olha como... E na verdade não é esse o objetivo. Quem é de Jesus já mortificou a si mesmo para que nele viva Jesus. E aí já não importa o que as pessoas estão achando, importa aquilo que Deus está mandando no tempo certo. Talvez o seu tempo hoje seja um tempo de deserto. Jesus teve tempo de deserto. Jesus teve tempo de Getsêmani. Jesus teve tempo de cruz. Mas Jesus teve tempo de ressurreição. Jesus teve tempo de apaziguamento de tempestade. Jesus teve tempo de andar sobre as águas. Todas essas coisas, todos esses tempos pertencem a Deus e na sua vida não será diferente. Aguarde o tempo certo. E nem sempre o tempo certo é aquilo que você acha. Nem sempre o tempo certo é aquilo que o outro acha. Quando você estabelece o caráter de Jesus no seu coração, você está sendo transformado. E isso vai causar um impacto na vida das pessoas. Se não tem causado, você tem que começar a se questionar. O que você é, transformado pelo Espírito Santo, causa um impacto na vida das pessoas, porque você é luz, porque caminha na luz. Quem passa o dia todo debaixo do sol não pode ser branco. Vai ser vermelhinho. Vai ter a marca do sol nele, amém? Eu vou para a praia. Se eu sou moreno, se eu já sou moreno, o sol não me interfere. Mas eu vejo aqui que tem um pessoal meio branquinho, né? Pele clarinha. Por exemplo, se andar muito na praia, se a Priscila, por exemplo, pegar um solzinho, né? Fabi, mesma coisa. E chegar ao culto da noite, você vai ver quase que um tomatinho aqui, né? Todas vermelhinhas, né? Não passou protetor. Porque quem anda debaixo de sol recebe as marcas do sol. É impossível que você esteja caminhando debaixo da luz de Deus e a luz não interfira no que você é, né? E caráter de Cristo é aquilo que você é quando você está sozinho, né? Outra lição que o texto me inspira, no versículo 15, a palavra diz assim, no versículo 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Deixa eu te falar. Eles estavam questionando Jesus. Se você faz isso, você tem que ir ao mundo. O que é que você tem feito que tem produzido reconhecimento no meio da sua casa, a ponto deles falarem para você, dá testemunho daquilo que você é, porque o mundo precisa de pessoas como você. Jesus tinha algo que incomodou a sua casa. E eles falaram assim, não faça isso aqui na Galileia, faça lá na Judeia, porque o que você faz vai impactar as pessoas de lá. E eu estou dizendo para você, o que eu e você estamos fazendo tem impactado a nossa casa?
tem mudado a vida das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho reconhecimento das pessoas sobre aquilo que eu sou e faço e falo e ensino. Isso é tremendo, porque Jesus está mostrando algo que me inspira, né? E aí eu começo a questionar a questão da Galileia, Judéia e Samaria. 3 regiões que me ensinam. Galileia porque era uma província, era uma região que fazia limite com a Síria e onde havia um contato com o estrangeiro. Por isso que o sotaque do galileu, ele era muito carregado. Quando as pessoas reconhecem Pedro, reconheceram porque ele tinha um jeito de falar diferente. Então o galileu seria hoje o que nós poderíamos chamar de itaperunense, né? Campista, mineiro, né? De uma província. Então, saindo dessa província, você ia para a Judéia, que era lugar de muito maior expressão política. E indo além da Judéia, você pensaria em Samaria, porque a Judéia era própria da pureza da raça judaica, daquelas pessoas que estavam firmadas na lei. Samaria, mistura, contaminação total. O que eles estavam falando? Olha, aqui na Galileia, você não vai ter reconhecimento, porque aqui é um povo humilde. Você tem que sair daqui e ir para a Judéia. Você tem que buscar as coisas grandes. Você algumas vezes já não se pegou pensando nisso? Que talvez você esteja vivendo provincianamente o Evangelho de Jesus? Que talvez você esteja vivendo o Evangelho de Jesus para você, sua família, os seus amigos, a sua casa, a sua igreja, casa de adoração. E há um espírito em você falando assim, vai para a Judéia, vai para lugares maiores, vai para igrejas maiores, vai experimentar coisas maiores, e o seu orgulho, a sua vaidade, muitas vezes alimenta esse pensamento falando assim, você precisa sair desse cantinho seu para... E aí Jesus fala, não, porque ainda não é o tempo de Deus na minha vida. Não é que você não vá, não é o tempo de Deus para que você vá. Quem tem que mandar você ir não é o pastor, não é a sua família, não é o seu grupo. Quem tem que mandar você ir é Deus. É Deus que comanda o nosso ir e vir. É Ele que nos direciona. Irmãos, se me contassem há 10 anos atrás os caminhos pelos quais eu passei até chegar hoje aqui, eu não acreditaria. Porque foram muitos lugares, muitos lugares. Eu tenho que trazer a minha lembrança, quando há 10 anos atrás eu estava na minha casa, depois de 20 anos construindo a casa, me enchi de orgulho e falei, oh, que casa linda. E aí a mulher chegou e falou assim, assim diz o Senhor, até o final deste ano você não estará morando aqui mais, você estará no Rio. Aí você olha para a profetisa e fala assim, mulher invejosa, né? Fiz a minha casa bonita, estou comemorando o término da casa, esta mulher vem aqui invejar, né? Aí dezembro vem e você está no Rio de Janeiro, como a palavra foi dita, e você reconhece que quem toma conta da sua vida não é você. Você será um iludido se você achar que você sabe quantos dias você vai permanecer nessa terra. Você será um iludido se você achar que você tem o controle sobre os seus dias. Quem tem a palavra inicial e final da nossa vida é o Senhor. E louvado seja o seu nome. No meu coração eu só todos os dias falo, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Mas enquanto não vier, eu quero ocupar o meu lugar. Eu quero estar fazendo a tua vontade. Eu creio
que este é um lugar da vontade de Deus. Há muita coisa que nós precisamos fazer. Tem muita gente aqui hoje que precisa ser tocado pela seta do Espírito, para que ela possa ser despertada e falar assim: eu vou, eu quero, eu posso. Porque Deus quer e Deus pode tudo. Jesus está me mandando aguardar o tempo dele. Galileia. Jesus está falando: vá adiante, Judeia. Jesus está falando para mim: faça missões, Samaria. Mas é o tempo de Deus que vai me dizer se eu tenho que sair da minha casa ou não. Como foi o tempo de Deus que me fez sair de Itaperuna. De estar numa cidade completamente desconhecida, eu e a minha casa. E eu não precisava nem dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque não tinha para quem eu falar. Tudo que está na sua vida tem que estar sob o controle do Senhor. Se eu não conseguir colocar a minha vida na presença do Senhor, eu não terei conquistado a espiritualidade que Jesus espera. Essa é a resposta que Jesus disse para os seus irmãos. Eles falaram: você tem que sair daqui da Galileia porque você vai fazer um sucesso enorme na Judeia. Se você sair daqui e for para a Judeia, você vai fazer um sucesso. Ele não falou que não iria, ele disse que não era o tempo. E o tempo quem comandava não eram os seus irmãos. Tanto que logo a seguir você vai ver que ele sobe a Jerusalém. No anonimato. Deus não era Deus de multidão e não é Deus de multidão. Quem pensa em adorar Deus na multidão, engana. Se engana. Deus quer ser adorado com pessoalidade. É você. É você que vai dar a Deus a adoração devida. Por isso que Jesus vira e fala isso, ó. Não é o tempo ainda. Vai chegar o meu tempo de ir para lá. A mesma coisa Jesus disse para Maria, nas bodas de Caná. Maria falou: eles não têm vinho. Eles não têm vinho. Estava todo mundo aflito, o casamento você ficava lá 7 dias. Geraldo está se preparando, nós vamos ficar 7 dias lá no Geraldo. Né? Vamos lá, 7 dias. Irmãos, eles preparavam aquela festa e na entrada você tinha aqueles jarros grandes, cheios de água, porque o ritual judaico previa a purificação através da água. Aí eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, eles não têm mais água, mas têm mais vinho. Eles estavam preocupados com o vinho da festa. Mas Jesus tem uma outra linguagem. Jesus falou assim: encham as talhas de água. Encham de água. Sabe por quê? Primeiro você cumpre aquilo que você tinha que fazer, para depois Deus fazer o milagre. E aí quando eles começam a tirar o líquido das talhas, percebe que já não era água, mas era vinho. Quando você percebe essa leitura, esse primeiro milagre de Jesus, você vai entender a resposta que ele deu para Maria: mulher, ainda não chegou o meu tempo. Não chegou a minha hora. A mesma coisa Jesus está falando aqui. Era Jesus que ia transformar o ritual judaico da purificação pela água para a purificação pelo sangue. Da mesma forma, o ir até a Judéia tinha um sentido messiânico que não era alcançado por esse povo aqui. A família de Jesus, embora estivesse perto de Jesus, não compreendiam as coisas do Pai. E Jesus ficou ali por um tempo. Quando nós não podemos fazer ainda as coisas, nós temos que esperar o tempo de Deus. Não foi assim quando os discípulos ficaram no cenáculo esperando
que viesse do céu a unção? Outra coisa, irmãos, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Se não acreditavam é porque muitas vezes Jesus deve ter falado das coisas do Pai. Eu tenho que saber o que Jesus pode fazer na minha vida. Eles sabiam, mas não criam. E aí eu quero falar para você uma coisa tremenda. O maior ato da igreja está em Atos. Se você pode abrir a sua Bíblia, eu te dou essa chance. Você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Esses homens estavam falando em línguas estrangeiras. E todos os que estavam ali ao redor estavam espantados com aquilo. No versículo 15 se completa: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Todo mundo que estava ali ao redor estava espantado que aqueles homens eram galileus, estavam falando coisas estranhas. E mais, eles estavam pensando, eles estão embriagados. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Os irmãos viviam perto de Jesus e não compreendiam aquilo que Jesus podia fazer por eles. Os cristãos correm o risco também de, vivendo perto de Jesus, não entenderem exatamente o que Jesus quer fazer. Eu preciso compreender aquilo que Deus quer fazer na minha vida, que não passa pelo entendimento das pessoas. Muitas vezes você está muito próximo daquilo que Deus está querendo revelar para você, mas você se torna distante pela indiferença, então você não consegue alcançar aquilo que Deus quer fazer. Vou dar um exemplo para você. Nunca se esteve tão distante do Espírito Santo quanto nos últimos dias. Nunca se esteve... Não, pastor, nós estamos vivendo um grande avivamento de música. Mas o verdadeiro avivamento ainda está por acontecer dentro das pessoas. Avivamento é pessoal. Avivamento não é euforia. Avivamento é batismo no Espírito Santo, e só há batismo no Espírito Santo para aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor. E por isso essa igreja, embora esteja havendo um grande movimento do Espírito dentro da igreja, ela não conhece. Esse pessoal está embriagado? O que está acontecendo com esse pessoal? Porque nós não estamos alcançando aquilo que Deus quer falar para nós. Nós não estamos alcançando o tempo de Deus na nossa vida. Hoje eu quero falar para você que, embora eu esteja perto de Jesus, embora eu pertença à família de Jesus, eu ainda acho que Ele não deve fazer as coisas aqui, faça em outro lugar. Não. Senhor, haja na minha vida, haja na minha casa. Se aqueles irmãos de Jesus compreendessem exatamente o que Deus queria fazer, eles teriam antecipado a transformação. E eu quero dizer para você a mesma coisa. Não espere da multidão, não espere das escolas, não espere das instituições, espere em Deus, porque dele vem a resposta para a sua vida. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. O tempo de Deus chegou para a sua vida. O tempo de Deus é o tempo de agora, de você falar: Senhor, em meio a tantos tumultos,
eu estou compreendendo a tua voz me falando. Eu estou compreendendo o que o Senhor está esperando. E há um projeto de Deus para você. Eu não quero cair no lugar comum e dizer para você, Deus tem um grande projeto para você, porque todo projeto de Deus é grande. Não precisa do pregador falar, o projeto é grande. Não, todo projeto de Deus é grande e relevante. Eu quero falar que Deus tem um projeto para você, claro que tem. E nós vamos hoje orar pedindo ao Senhor, Senhor, me dá discernimento para que eu possa compreender o teu tempo na minha vida. Tenha tempo para compreender isso. Porque quem não tem tempo para Deus, perde tempo. Perde a essência da sua vida. Hoje eu estive lá com o Rodrigo. E o Rodrigo estava lá falando comigo, pastor, o que mais me entristece é que a minha família está aqui pertinho. E eu estou sozinho aqui no hospital, sentindo uma vontade muito grande de abraçar o meu filho e a minha esposa. E isso me ensinou que às vezes a gente tem a oportunidade e não aproveita. E o tempo passa. Agostinho disse algo. Eu temo a graça de Deus que passa e não volta mais. Amém?